Bom dia, começando agosto, começando uma semana abençoada, segunda-feira, 2 de agosto. Sejam todos bem-vindos ao Thanks God Every Day. Vamos enviar aqui para algumas pessoinhas, né? O Instagram não demorar tanto de começar. Bom dia Jairo, seja bem-vindo. Feliz agosto. Vamos lá, nós vamos degustar. Bom dia, Carol. Nós vamos degustar e nós vamos aproveitar Filipenses 4. Eu sou apaixonada por Filipenses. Acho que Filipenses é muito humano, né? É muito a gente, muito gente como a gente, né? Carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses 4:4. Bom dia, querido. Bom dia, Selmar. Regozijai-vos ou alegrai-vos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com a ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Essa passagem ela fala muito comigo, porque tudo assim que esse momento com Deus de manhã, essa intimidade, né? Até o próprio Thanks God Every Day, né? Que é esse nosso encontro, que tudo isso nasceu quando eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, né? Eu passei nos últimos tempos grandes desafios, né? Uma tribulação muito forte e meio que no desespero, né? Isso na verdade aconteceu de 2015 pra cá, né? E meio que no desespero eu comecei a acordar mais cedo para encontrar com Deus, desesperada mesmo. Eu sempre fui cristã, mas com um certo distanciamento, vamos dizer assim, né? Aquele cristão mais religioso, né? Aquela pessoa que vai à igreja e tudo. Mas essa comunhão diária com Deus na manhã, ela nasceu em 2015, nesse período de grande tribulação, né? E eu buscava isso que essa passagem fala, né? Eu buscava a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a situação estava tão dramática que não tinha muito como ter paz. E aí eu comecei a fazer isso aqui. Ao invés de me inquietar e falar com as pessoas, eu comecei todos os dias a acordar um pouco mais cedo, assim, 20 minutinhos mais cedo, para diante de Deus colocar, como a palavra diz, pela oração, pela súplica, pela ação de graças, que Deus conhecesse então a angústia que estava no meu coração. E foi assim que começou tudo, né? E eu posso dizer para você que eu conheci a paz que excede todo entendimento. É aquilo assim, não tem lógica, não tem nenhuma lógica, e você tá de boa, né? Parece que você tá meio alienado, que você nem parece que você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você sabe de todas as dificuldades, mas é uma paz realmente que excede, né? Que é o entendimento, não tem nenhuma lógica, né? E de lá pra cá tem crescido nisso, e eu não abro mão mais, né? Dessa comunhão diária. E a coisa que eu mais peço a Deus é que em momentos alegres ou tristes, mais pesados ou extremamente leves e felizes, que nunca Ele permita que eu deixe de ter essa comunhão com Ele de manhã, porque realmente faz toda a diferença, né? E essa semana, então, eu sempre divido com vocês alguma coisa que eu vivi e que eu trabalhei ou eu tratei essas questões diante de Deus. Então vem muito de coisas que eu estudo, que eu aprendo em outros treinamentos, mas principalmente a base do Thanks God Every Day, né? Obrigada a Deus todos os dias, é sempre o meu relacionamento com Deus. Coisas que eu aprendo dentro do quarto, né? No tempo de quarto que eu tenho com Ele diariamente. Ele tem me ensinado, Ele tem me levado em níveis bem mais profundos, em águas bem mais profundas, e é sempre o que eu divido com vocês. E o que eu vou dividir essa semana com vocês realmente é uma água bem profunda. E nós vamos mexer em algumas coisas assim em nós que estavam, dizer assim, já está estabelecido, né? São coisas que já estão certas, mas nós vamos dar uma mexidinha, porque Deus tem muito mais para nós. Na verdade, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma jamais imaginou o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, né? Então é isso que nós vamos acessar, coisas que nós nunca pensamos, coisas que nós nunca imaginamos, coisas que nossos olhos nunca viram. Mas para isso é preciso desconstruir muitas coisas. Bom dia, Vanessa, bom dia, Lívia, que chegou aí agora. É preciso desconstruir para reconstruir. E essa desconstrução, toda desconstrução, ela é difícil
E ela às vezes é dolorida. Por que é difícil? Porque muitas vezes está muito sedimentado. Você vai desconstruir uma casa, por exemplo, tem as bases, né? Muitas vezes tem muito cimento, tem pedra ali. Dentro de nós não é diferente. Bom dia, Elielza. Dentro de nós não é diferente. Nós vamos falar essa semana sobre drives mentais. Drives mentais. O que são drives mentais? São registros. Nós temos, é como se fosse assim, um grande arquivo. Imagina uma sala de arquivo daqueles de escola pública, de universidade pública, que já está há mais de 100 anos aí, e que tem várias caixinhas de arquivos com todas as informações. Essa é uma boa metáfora para entender como é que funciona a nossa mente, né? Então nós temos dentro de nós, no nosso cérebro ele é maior do que um arquivo de uma universidade que tem 100 anos. Ele é capaz de guardar muito mais coisas. E nós temos muitas caixinhas com significados. Qualquer coisa que eu falar aqui, você tem o seu significado. O significado verdadeiro não é o significado do Aurélio. O significado verdadeiro é o que você diz que significa. Então, se eu falar aqui, por exemplo, uma coisa bem polêmica, se eu falar assim, maconha. Se a gente for no dicionário, vai falar que é uma erva com alucinógeno, sei lá o que fala no Aurélio, nunca olhei, né? Mas se eu falar maconha, se você acredita que maconha é uma droga que destrói a sociedade, você vou falar assim, dê um significado para maconha. Aí você fala, uma droga destrói família, destrói juventude, beleza. Se você é do grupo que pensa, aí que tem uma turma aí, né, cada vez mais gente pensando em relação à saúde, que é uma droga, como uma droga, não, um remédio, né, que pode salvar vidas, que pode diminuir dor, não sei muito bem para que a maconha serve nesse campo. Aí se você é dessa turma, você vai falar assim, remédio. Então maconha tem um significado escrito, uma erva de não sei de quê. E você tem o seu significado. O que é verdade? O seu significado. Porque se eu te ofereço a maconha, você não vai procurar no dicionário o que significa para tomar uma decisão. Você vai tomar decisão baseado no significado que está na sua mente. Se é uma droga, você fala, Deus me livre. Se é um remédio, você fala, opa, bacana, tem gente precisando. Então a sua resposta a qualquer coisa que eu diga vai sempre depender do registro que você tem na sua mente. Isso é sério de um tanto que nós às vezes não podemos dimensionar. Se a gente pensa em relação à maconha, talvez para mim, para você não tenha muito significado. Primeiro que eu não tenho ninguém doente precisando disso, e segundo que eu nunca usei, acho que eu não vou usar também. Então maconha não vai ter muita importância para nós aqui. Mas tudo o que a gente fala, a nossa resposta que nós damos para tudo, tem a ver com aquele significado que eu dei. Por exemplo, eu fui criada, nós somos 4 irmãs, meus pais muito assim, rigorosos, né, com as meninas, tentando guardar o máximo, né, na década de 70, eu nasci em 71, né, 50 anos aí agora, então os nossos pais, né, pai e mãe, sempre muito cuidadosos com essas meninas, e que nenhuma se perdesse no meio do caminho, né? Acho que você sabe do que eu tô falando. E então, exercício físico, né? Tinha a aula de, como é que chamava antigamente? Nem sei mais, educação física. Tinha aula de educação física. Então, o que nós chamamos hoje de treino, de academia, de exercício físico, né? Na época lá, há 50 anos atrás, ou há 40, né? Quando eu tinha uns 10 anos, há 40 anos atrás, é chamada educação física. Era uma matéria da escola, regular, era matéria regular, e não tinha nem academia, acho que não existia, não sei, acho que não existia academia na época não. E então como é que nossos pais pensavam na época? Primeiro que meus pais nunca treinaram nada, nunca fizeram nenhum exercício físico, até porque não era muito comum para eles também. Quando veio essa ideia de exercícios físicos, ou seja, educação física dentro da escola, os meus pais pensaram o quê? O que estava no drive deles? Desnecessário. Então o que eles pensaram? É mais uma oportunidade para essas meninas irem para a rua e vai que acontece alguma coisa. Então o que eles fizeram? Eles sempre eles buscavam um atestado, né? A gente super saudável, mas os meus pais pegavam um atestado com o médico lá que a gente não podia treinar, e aí a gente não participava da educação física. E era uma aula à tarde e a gente estudava de manhã. Então olha só, no drive deles, exercício físico era desnecessário. Chegava a ser até um risco para as meninas saírem de casa mais uma vez de forma desnecessária. Então qual foi o drive que ficou nessa cabecinha aqui? Que exercício físico é a melhor coisa do mundo? Não. O drive que ficou em mim era que treinar ou fazer o exercício físico não precisava, não era necessário e qualquer coisa parecida com isso. E aí então, o que aconteceu? Quando eu vim
para mundo adulto, e que as pessoas falavam, tem que treinar, tem que fazer exercício físico, adivinha o que eu falava? Eu falava, não gosto e ainda tenho raiva de quem gosta. Era a minha resposta. Então veio a onda, né? A onda, eu já adulta, a onda tem que fazer exercício físico, tem que se cuidar nisso, naquilo e tal, e a minha resposta era a resposta do drive instalado na minha mente. Eu precisei então desinstalar esse drive que eu recebi dos meus pais e instalar um novo drive. E não foi fácil, né? Mas hoje está resolvido. Então hoje, quem me acompanha sabe, eu treino praticamente todo dia. Ontem era domingo, eu estava treinando e foi uma delícia, foi muito bom. Então eu troquei o drive. Então a nossa experiência nessa terra, tudo que nós vamos ter acesso neste mundo, presta atenção, é que é grave isso, vai depender dos drives que nós temos instalados dentro de nós. A maioria dos nossos drives, eles foram instalados na infância pelos nossos pais ou educadores, a maioria dos drives. Mas muitos drives também eles foram instalados depois, com experiências que nós tivemos ao longo da vida. Não importa se foi lá ou se foi cá, o que importa é que nós podemos e nós devemos avaliar todos os drives que nós temos na nossa cabeça e dar um significado novo, um significado que combine com o que nós queremos hoje. Então olha só, se o meu drive, não é que estava certo nem estava errado, o meu drive era um drive instalado pelos meus pais sobre exercício físico. Só que eu queria o quê? Eu queria um corpo saudável, eu queria um corpo magro, eu queria baixa gordura, eu queria mobilidade, eu queria flexibilidade. Isso é o que eu quero hoje, é o que combina hoje com a minha vida. Então exercício físico ia me ajudar a alcançar o que é importante para mim hoje. Das duas, uma. Ou eu abro mão de tudo isso, da flexibilidade, do emagrecimento, de tudo isso, dessa vida plena física, ou eu abro mão disso, ou eu abro mão do registro antigo. É como diz aquele programa de televisão, né? Você decide. O que você quer? Você quer reduzir as suas expectativas ou você quer rever os seus drives? Ah, essa pergunta agora foi pesada, né? Então nós precisamos então ter coragem para rever esses drives. Com os drives, nós tomamos decisões e nós julgamos os outros. Incrível! Cheguei agora num ponto pesado, né? Nós julgamos os outros. Então eu vejo uma situação qualquer. Eu vejo uma pessoa fazendo qualquer coisa. Pode ser na vida relacional, a pessoa divorciou, tá com um namorado novo, ou sei lá, traiu alguém, ou enfim, trocou de namorado de novo, qualquer coisa, na vida relacional. Ou então educação de filhos, eu vejo educando de certa forma os filhos. Ou então dentro da religiosidade, a pessoa vai para a igreja, a pessoa não vai para a igreja, a pessoa vai muito para a igreja, a pessoa não fala com Deus, qualquer coisa na área de espiritualidade ou de religiosidade. Tudo que eu vejo, eu julgo. Tudo o que eu vejo, eu julgo. E eu julgo baseado na verdade? Não, eu julgo baseado nos meus drives. Eita, que agora foi pesado, hein? Então eu olho para as pessoas, eu olho para os acontecimentos e eu emito um julgamento. E esse julgamento, ele é a verdade? Ele é a minha verdade. Eu julgo baseado nos meus drives, nos meus registros mentais. E pior do que isso, eu me julgo também. Eu me julgo. Então vamos supor que eu esteja num relacionamento, vamos imaginar aqui um namoro muito ruim. Um namoro abusivo, um namoro que não combina com as questões que eu acredito. Eu tô nesse namoro que me machuca, que não me respeita e todo dia eu sofro, mas eu tenho um drive. Qual é o drive que eu tenho registrado aqui em mim? De acordo com o drive, eu julgo se eu estou certa ou estou errada. Então, além de colocar as pessoas, minha luzinha apagou aqui, mas tá tudo certo. Além de colocar as pessoas debaixo de meu julgamento, baseado nos meus drives, eu também vivo uma vida de escravidão, tendo que responder ao que os meus drives dizem. Então, vamos supor que eu acabei de terminar um namoro e eu já tô querendo terminar outro namoro. E aí o que eu posso dizer? Não, mas eu não posso, eu não tô respeitando, eu não tô isso, não tô aquilo, eu vou julgar. Eu vou me julgar e eu vou tomar as minhas decisões e eu posso ter uma vida ampla e plena ou uma vida restrita e sofrida baseado no drive, no registro que está na minha cabeça. Então,
Resumindo a nossa conversa de hoje, vamos falar sobre isso a semana toda, gente. Vai ser inacreditável, nós vamos mexer em muitas coisas que estão, vamos dizer assim, organizadinhas na nossa cabeça. Nós vamos desorganizar muita coisa. Nós vamos desconstruir muita coisa para poder construir uma coisa melhor, né? Então, os drives são registros mentais que são feitos, na maioria, na infância e através dos nossos pais, ou na fase adulta. Vocês já viram alguma frase que fala assim, a fruta, é um ditado popular, a fruta não cai longe do pé? Já ouviram isso? O que significa que a fruta não cai longe do pé? Significa que você se parece com seus pais? Significa que você se parece com a cultura que você foi criada? Significa que você e seus irmãos têm respostas parecidas? Isso é bom ou isso é ruim? A gente tem que avaliar, né? Será que eu quero mesmo dar as mesmas respostas para o que os meus pais deram? Eu quero dar as mesmas respostas que os meus irmãos, ou que até a minha cultura dê? Será que é isso que eu quero? Ontem eu questionava uma das minhas filhas que estava indo, pro prédio da igreja, e aí ela tava com uma roupa e ela mesmo falou assim, o que você acha, mamãe, tá curto ou não? Eu falei, eu acho que tá ótimo, tá linda, tá perfeito. Mas e o pessoal lá é o pessoal mais velho e eles criticam? Olha só que louco. Então o drive daquelas pessoas que estavam lá tava determinando a roupa que ela queria vestir. E eu falava, o que você quer vestir? Olha pro espelho, você é suficiente para olhar pro espelho e falar se tá bom, se tá ruim, se tá bonito ou se tá feio. Por que que você precisa ser julgado pelos outros, né? Então a gente faz muito isso. E quando os outros julgam, eles julgam baseado nas experiências e nos registros deles. E a gente faz a mesma coisa. Mas não precisa ser assim. A fruta não cair longe do pé pode ser um ditado que não faça mais sentido para mim e para você. Nós não precisamos das mesmas respostas que é própria da nossa família, ou que é própria da nossa cultura, ou que é própria de qualquer lugar onde você andou. Então os drives mentais são isso, são registros que determinam a nossa resposta. Através dos drives nós tomamos decisões, nós damos resposta para as oportunidades da vida e também, através dos nossos drives, dos nossos registros, nós julgamos os outros e nós julgamos a nós mesmos. Então, como nós começamos com a palavra hoje, Cuidado com o que está na mente, cuidado com o que você pensa, cuidado com os registros, cuidado com o que você pensa que é você que está pensando. Eu lembro do primeiro dia, aula de filosofia, acho que eu posso passar um ano inteiro, uma vida inteira que eu não vou esquecer disso. Primeiro dia, aula de filosofia, a filósofa, a professora falava, você pensa que você pensa, mas você não pensa. Você pensa o que eu quero que você pense. Essa é pesada. Então, na verdade, você pensa que está pensando, mas você não está pensando. Você só está refletindo, respondendo aos registros que já estão na sua cabeça, tá tudo registrado. Ou nós desconstruímos isso, ou nós vamos continuar uma vida pequena, respondendo igual a todo mundo, igual a boiada, igual a manada. E nós falamos igual fulano, falamos igual tal comunidade, falamos igual isso, igual aquilo, e nós temos também resultados iguais. Então, para ter resultados diferentes, é preciso desconstruir as coisas que estão tão postas, que estão tão registradas, que fazem eu ter as mesmas respostas o tempo inteiro na vida. E isso nós vamos criando os chamados padrões repetitivos, sem novidade de vida. Então, para fechar nosso raciocínio de hoje, o que nós queremos é o que a palavra de Deus oferece: novidade de vida, renovação, é o novo. Agosto, apesar de que muita gente fala aí que é o mês do desgosto, nós podemos dizer que agosto é o mês do recomeço. Agosto, o 8, significa o infinito, é o símbolo do infinito. E nós podemos ressignificar agosto na nossa cabeça e dizer que sim, na minha vida, agosto é o mês do recomeço. E eu vou recomeçar nessa primeira semana do mês, tendo coragem de questionar as questões que estão tão sedimentadas, que estão tão registradas, mas eu vou desconstruir isso com muita coragem e eu vou construir em cima registros que fazem sentido para tudo aquilo que a minha alma deseja.
Porque a palavra de Deus diz que a nossa alma já viu e tem saudade de coisas que nós nunca vivemos. E para isso, nós vamos nessa primeira semana, desconstruir sem dó. Nós vamos meter a marreta em tudo, desconstruir o que está construído e nós vamos construir o novo para alcançar o novo de Deus nesse tempo até o final. Obrigada pela sua companhia. Amanhã nós estamos juntos aqui. Vamos falar amanhã sobre algumas desconstruções específicas que nós precisamos rever. Beijo no seu coração, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.